Começa agora, na Rádio Deus é Amor, o espaço Família Cristã. Recuperando vidas com amor. Fundação Reviver. Apresentação, Ereni Miranda e Rosa Tenório. Amados ouvintes, aceitem a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem o prazer de cumprimentá-los nessa tarde são as suas irmãs Maria Cláudia e Rosa Tenório. E nós vamos ouvir agora o hino Lâmpada Apagada, de Débora e Leia. Abre teu coração ao Senhor, confia somente no Deus de amor. Já iluminaste o mundo, agora estás no abismo profundo. O que aconteceu contigo, meu irmão, que magoou tanto o teu coração? Conta agora para Jesus, e das trevas volte ser a luz. Lâmpada apagada, não tens forças para iluminar. Lâmpada apagada, tu és luz, precisas brilhar. Os passos do mestre tu seguias, e aos cultos de doutrina sempre ias. Agora ao Senhor não prestas cultos mais, o inimigo te roubou a paz. Em agonia está teu pobre ser, para libertar-te Jesus tem poder. Serve-o de alma, corpo, espírito de novo, em ti ele fará um renovo. Lâmpada apagada, não tens forças para iluminar. Lâmpada apagada, tu és luz, precisas brilhar. Lâmpada apagada, não tens forças para iluminar. Lâmpada apagada, tu és luz, precisas brilhar. Amados ouvintes, nós vemos que a caminhada do cristão é realmente difícil. E nós estamos seguindo com a série O Peregrino, que foi um trabalho de John Bunyan, que era um inglês e que foi encarcerado por levar a palavra do Senhor. Nós já estamos na parte 2, né, Maria Cláudia? Da série O Peregrino, já estamos na parte 2 e vamos dar continuidade. Sim, então nós já falamos quando o peregrino caiu ali no lamaçal, né? No pântano do desânimo, que significa o quê? Quando o servo e a serva de Deus, após ler a palavra do Senhor, percebe os seus pecados, percebe o quanto está longe de Deus, e ali as suas culpas começam a afogar essa pessoa, né? E ali, juntamente com o cristão, estava volúvel ou vacilante, que acabou então desistindo de seguir a Jesus. Nós sabemos que muitas pessoas são assim, né, mãe? Na primeira luta, na primeira prova, já voltam atrás. Isso é bíblico, né? Nós temos a parábola do semeador, né? E na parábola do semeador está escrito que algumas sementes caem ao pé do caminho e as aves do céu as comem. Então são aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas a palavra de Deus nem chega a entrar no coração dessa pessoa, porque o maligno rouba essa palavra. Tem outras pessoas que recebem a palavra de Deus com alegria, mas depois a provação que vem, porque nós temos que ser provados como ouro no fogo, a provação que vem desanima essas pessoas
porque elas não aguentam a prova. É aquela semente que caiu em terra seca, ela não tem raiz. E depois tem aquela semente que cai entre os espinheiros e que as riquezas deste mundo acabam confundindo a pessoa, e a pessoa não dá fruto porque caiu entre os espinheiros. E tem aquela semente que cai em terra boa e ela dá fruto. Essa passagem do pântano do desânimo é aquela semente que não tinha raiz e que não aguentou a provação. O volúvel, né? O vacilante é aquele que não aguenta a primeira prova, ou seja, as acusações malignas, né? As tristezas, porque tem gente, mãe, que acha que ser cristão é um caminho de flores, né? Tudo vai dar certo, e não é assim. A caminhada do cristão é uma caminhada árdua, existem muitos percalços nesse caminho, mas maior é aquele que está conosco. E então fala aqui, o indeciso vacilante chega em casa. Então, em meu sonho, vi que vacilante já havia chegado em casa, e seus amigos vinham vê-lo. Uns diziam que a sua decisão de voltar fora sábia, outros o chamavam de tolo por ter se aventurado a acompanhar cristão. Ainda outros zombavam da sua covardia e diziam: uma vez que você iniciou a viagem, por que desistiu por umas poucas dificuldades? Então nós vemos que a pessoa, quando ela volta para o mundo, a maioria das pessoas a louvam, a maioria das pessoas ficam felizes quando alguém larga da palavra do Senhor, larga do caminho estreito e vai para o caminho largo, volta para a cidade da destruição. A princípio, vacilante sentiu-se envergonhado no meio deles, sem coragem de sequer levantar a cabeça, mas logo recobrou o ânimo e começou a ridicularizar o pobre cristão. Então é a pessoa que já teve uma experiência com Deus, mas fica ridicularizando aqueles que estão na presença do Senhor. Maria Cláudia, você já percebeu como é difícil pregar para desviado? Sim. Porque o desviado conhece a palavra, o desviado conhece os versículos, o desviado zomba, o desviado distorce os versículos, e é mais difícil pregar para um desviado do que pregar para uma pessoa que nunca ouviu a palavra. A menos que essa pessoa esteja com o coração aberto, né? Nós vamos ler aqui mais um pouco sobre a caminhada do cristão, e nós sabemos que a caminhada do cristão não é sempre um alto, é formada por altos e baixos, né? O importante é que o verdadeiro cristão se arrependa, veja o seu pecado e volte para a presença de Deus. Não seja dominado pelo sarcasmo. Quanta gente que está longe de Deus e que já teve uma experiência com Deus um dia e hoje é uma pessoa sarcástica, uma pessoa irônica, uma pessoa que não aceita receber do Senhor, receber a palavra do Senhor. Então, diz assim: cristão encontra-se com sábio segundo o mundo. Então, cristão seguiu seu caminho sozinho até que viu à distância alguém que vinha ao seu encontro. Tratava-se de um senhor muito versado, chamado Sábio Segundo o Mundo. Morava numa cidade muito grande, na diplomacia profana, sabedoria deste mundo, próxima da cidade de onde vinha cristão. A palavra de Deus diz, né, mãe, que a palavra da cruz é loucura, né? Sim. Para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então esse é o sábio segundo o mundo. A sabedoria verdadeira nós sabemos que está na palavra do Senhor. Existe a ciência, e a ciência comprova a palavra de Deus, mas existem muitas pessoas que são sábias segundo o mundo apenas, não é? E essas pessoas não aceitam a autoridade de Deus. Começam a conversar. Vendo o cristão gemer e suspirar sob o peso do seu fardo, sábio segundo o mundo perguntou: aonde vai com todo esse peso, meu bom homem? É verdade, estou mesmo carregado, disse cristão. Não creio que haja no mundo alguém mais sobrecarregado do que eu. O Senhor pergunta aonde vou? Dirijo-me àquele portão estreito. Soube que um morador de lá pode me dizer como livrar-me desse fardo. Você tem esposa e filhos? Perguntou
sábio segundo o mundo? Tenho, mas por causa do peso desse fardo que me oprime, já não consigo mais ter prazer neles. Sinto-me como se não tivesse família. O conselho do sábio segundo o mundo foi o seguinte: tenho um bom conselho para você, quer ouvi-lo? Perguntou o sábio segundo o mundo. Nunca me recuso a ouvir um bom conselho, disse Cristão. Então digo que se livre logo desse fardo, pois só assim encontrará alívio para a mente e poderá desfrutar as bênçãos que Deus lhe concedeu. É o que busco, um meio de livrar-me desse fardo, exclamou o Cristão. Mas não posso fazê-lo sozinho e em minha cidade não há ninguém capaz de ajudar-me. Sigo esse caminho em busca de alguém, de um lugar onde possa me livrar dele. E quem lhe disse que por esse caminho você encontrará alívio? Um homem chamado Evangelista. Bah, foi um péssimo conselho, afirmou o sábio do segundo mundo. Não há caminho mais perigoso. Você pode não acreditar em mim agora, mas descobrirá mais tarde. Senhor, ele diz assim: vejo que você já encontrou dificuldades. Suas roupas estão cobertas de lama desse pântano e você insiste nesse caminho? Foi apenas o começo das dificuldades, rapaz. Ouça-me, pois sou mais velho que você. Nessa estrada você encontrará cansaço, dor, fome, frio, luta, animais ferozes, trevas e morte. Por que dar ouvidos a um estranho e jogar fora a sua vida? Uma coisa que nós temos falado bastante, né, mãe? As pessoas falam, você só tem uma vida para viver, faça o que te dá prazer, faça o que te faz feliz, o importante é você ser feliz, não é? E esse é o conselho segundo o mundo. Mas o conselho segundo Deus, o importante é morar no céu, né, Maria Cláudia? É vencer e ter a vida eterna, e ele está procurando a vida eterna. Só que para ele se livrar do fardo, alguém tem que ajudá-lo, né? Nós vamos chegar lá ainda. Sim. Porque o fardo do pecado a gente não consegue tirar sozinho, né? Tem pessoas que acham que vão tirar o fardo do pecado sozinho, não vão. Tem pessoas que acham que fazendo caridade, não é? Vão conseguir. Não é assim. Não que não tenha que fazer caridade. Caridade é obrigação do crente. Sim, mas para livrar, pecados. Mas não tira pecado. Só quem pode tirar pecado é Jesus. É verdade. E nós vamos depois mostrar o encontro dele com Jesus, que vai tirar esse fardo tão terrível do pecado e trocar por um fardo leve e suave, como diz em São Mateus, né? Minha mãe que está querendo contar o resto da história, irmãos. Deixa eu falar aqui. Antes de tudo, o sábio segundo o mundo fala, antes de tudo, como você arranjou esse fardo pesado? Perguntou o sábio segundo o mundo. Lendo esse livro que levo comigo, respondeu o cristão. Logo vi. Homens fracos como você, que se metem com coisas tão elevadas, ficam confusos. São tomados por tantas dúvidas e tantos temores que se aventuram precipitadamente por um caminho e outro, sem ao menos entender o que buscam. Só uma observação. Esse livro que ele leva com ele é a Bíblia, a Palavra de Deus. E na Palavra de Deus, ele viu o peso dos seus pecados, né? Porque quando a gente entra em contato com a Palavra de Deus, a gente vê o tamanho do nosso pecado, o quanto a gente é pecador. E veja que aí ele está desestimulando o cristão a ler a Bíblia. Toda seita, toda heresia fala para você não ler a Bíblia. Não é verdade? Por quê? Porque na Bíblia você encontra a palavra da vida. Você encontra, em primeiro lugar, você percebe que você é pecador. E, em segundo lugar, você percebe que o remédio para o nosso pecado é o sangue de Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então você pode ver, às vezes, até algumas seitas que se dizem cristãs. Elas não permitem que você leia a Bíblia. Sim, elas têm o manual delas, né, os livrinhos delas, fazem estudos bíblicos, leem os livrinhos delas. Mas só lê um pedacinho da Bíblia. Tira aquilo do contexto na Bíblia e só lê um pedacinho daquilo, porque se a pessoa lê a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, ela não vai mais ser enganada. É verdade. Então aqui ele fala... Mas eu sei o que quero, retrucou o cristão. Eu quero me livrar desse fardo. Mas esse caminho por onde você vai é muito perigoso. Se é alívio que deseja, por que veio aqui? Se me ouvir pacientemente, não só lhe direi,
Como pode obter o que procura e evitar esse caminho arriscado? Como lhe ensinarei a livrar-se dessa carga? Minhas palavras não só o salvarão da angústia, mas também lhe trarão segurança, felicidade e satisfação. Senhor, eu lhe suplico que me revele esse segredo, pediu-lhe Cristão. Ah, assim é melhor. Na distante vila Moralidade, há um homem chamado Legalidade. Ele é muito inteligente e muito letrado e capaz de ajudar as pessoas a se livrarem de fardos como o seu. Possui grande experiência nessa área. Além disso, pode ajudar aqueles cuja mente está perturbada pelo peso do fardo. Se ele não estiver em casa, há seu filho, um ótimo rapaz que se chama Urbanidade. Urbanidade é gentileza, né? Educação. E que é tão inteligente quanto o seu velho pai. Lá você encontrará alívio e se livrará desse fardo. Se você não quiser voltar à sua antiga casa, como de fato não aconselho, pode mandar buscar a sua esposa e seus filhos e se instalarem na Vila da Moralidade. Há muitas casas desocupadas, o aluguel é razoável e a comida é boa e barata. Os vizinhos são muito honestos, gente respeitável e digna de confiança. Portanto, sua vida ali será segura e feliz. Porque muita gente, mãe, fala que o remédio para tudo é educação, o remédio para tudo é moralidade. Né? É claro que nós temos que viver dentro da moralidade, só faltava viver na imoralidade. Claro, não é? Mas pessoas... isso não é o suficiente. Isso Sim. não é o suficiente. Sim, tem pessoas que são cristãos formais, né? Legalidade, né? Legalistas, né? Olha, se eu não fizer isso, não fizer aquilo, e tem uma tabela de coisas que ela não pode fazer, então eu estou salvo pelas minhas obras. É a salvação pelas obras. Exatamente. Porque se eu me portar assim, então eu estou salvo. E não é isso que tira o peso do pecado. Só quem pode tirar o peso do pecado, da culpa, do desespero, da angústia, da ansiedade, é o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Porque nós vemos que muitas pessoas assim têm um comportamento e falam assim, mas eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal para ninguém. Mas o seu coração está cheio de angústia, está cheio de inveja, está cheio de raiva, está cheio de maledicência. Né? Às vezes, Maria Cláudia, dentro da própria igreja cristã, da própria igreja evangélica, tem pessoas legalistas. Sim. Pessoas que só têm um compromisso formal com Deus, não é de coração, não é uma entrega total. A pessoa faz uma lista de coisas que ela não vai mais fazer, às vezes até contrariamente à vontade dela, porque ela tem vontade de fazer, tanto que tem muitas pessoas, amados ouvintes, que elas estão na igreja e no dia que elas saem da igreja, no dia seguinte elas já estão fazendo tudo aquilo que elas não faziam antes. Por quê? Porque no coração delas nunca saiu aquilo. Era só legalismo, era só formalidade. A pessoa só achava que estava cumprindo um ritual para ela morar no céu e não é assim. Não tem que uma funciona. conversão, né? Tem uma, não tem. Falam, né? Um convencimento, na verdade. E o Senhor Jesus fala que essas pessoas são como os fariseus, que eram como sepulcros caiados. Né? Por fora tá bonitinho, tá pintadinho, tá branquinho, né? Tá limpinho, mas por dentro tá cheio de pecados. Está cheio de maus pensamentos, está cheio de inveja, adultério, está cheio de pensamentos lascivos, enfim. Tudo isso que está dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Né? O próprio salmista fala, quem pode conhecer todos os seus erros? Expurga-me todos os que me são ocultos. Ou seja, tem coisas que a gente nem sabe e que está desagradando a Deus. A conversão, ela é de dentro para fora, não de fora para dentro. Sim. Tem pessoas que se convertem, entre aspas, de fora para dentro, mas dentro nunca houve uma conversão verdadeira. Por isso que eu digo que tem pessoas que estão na igreja, em comunhão, tomando ceia, um dia, por algum motivo, elas se desviam e no dia seguinte elas voltam a ser aquela pessoa que elas eram antes de entrar na igreja, porque nunca houve uma conversão verdadeira. Então, só para a gente ver aqui o que aconteceu, Cristão, então... finalmente concluiu
que se essas palavras eram persuasivas, eram verdadeiras, o melhor seria seguir o conselho dos sábios segundo o mundo. Então perguntou: como se chega à casa desse homem honesto? Sábio segundo o mundo apontou para um alto monte, tão distante dali, e disse: você está vendo aquele monte alto? Sim, estou vendo. Siga naquela direção. A primeira casa que avistar é a dele. Assim, cristão saiu da estrada rumo à casa do Senhor Legalidade para buscar auxílio. Aqui... Ele saiu daquela estrada que o evangelista, né, que foi quem pregou a palavra de Deus para ele, o que o evangelista tinha apontado para entrar na porta estreita, e se desviou do caminho para ouvir o legalista. Sim, sabe o segundo mundo, né? Então, quando ele se aproximava daquele alto monte, cristão viu um grande penhasco que ameaçava desabar sobre a estrada e ficou com medo de seguir adiante, receoso de que as pedras lhe caíssem na cabeça. Então parou sem saber o que fazer. Seu fardo lhe parecia muito mais pesado que antes. Clarões e relâmpagos saíam do monte e cristão, temendo ser queimado, tremia e suava, apavorado. O que será que vai acontecer? E nós vamos contar na próxima semana, né, como foi o desfecho aí como o cristão se desviou, né? Se desviou do caminho. Às vezes acontece com um cristão verdadeiro, com um cristão sincero, mas que ouve a sabedoria desse mundo, que ouve as pessoas falarem: a vida é só uma, você tem que buscar sua felicidade, não importa o que, não importa o que aconteça, não importa as circunstâncias, as consequências. Faça o que te dá prazer, faça o que te deixa alegre, você merece, né? As pessoas falam, né? Você merece ser feliz, você merece fazer o que te agrada. E aí a pessoa acaba se afastando e chegando ao pé do penhasco. Nós vamos orar agora. Se você é uma pessoa que, como esse cristão, tem um coração sincero e algum dia você ouviu tanta gente falar tanta coisa e você acabou se afastando do caminho, faça um concerto com Deus agora. Volte para o caminho da vida. Eu vou dar um spoiler aqui: o peregrino consegue sair dessa cilada de Satanás e você também vai conseguir sair, se tão somente você se arrepender e falar com o Senhor agora. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia na tua presença. Ó Senhor Jesus, tem misericórdia dessa pessoa agora, que está sentindo tanta angústia, que está sentindo, Senhor, tanto desespero, são tantos pecados que estão pesados sobre ela. Ó Senhor, nós sabemos que não existe instrução, não existe sabedoria, não existe força intelectual que possa tirar o pecado, mas sabemos, ao contrário, que quando nós nos humilhamos na tua presença, diante da tua sabedoria, diante do teu poder, diante da tua justiça, diante da tua santidade, nós recebemos esse perdão, nós recebemos a salvação, nós recebemos a vida eterna. Senhor, essa pessoa que está à beira desse penhasco, essa pessoa que já tentou em tantos lugares, tentou na filosofia, tentou achar um sentido para a sua vida e agora não sente mais vontade de viver. Tem misericórdia dessa alma agora, Senhor, que essa pessoa possa parar aí na beira desse penhasco, do penhasco do suicídio, o penhasco da morte, o penhasco do alcoolismo, o penhasco dos vícios, e possa se voltar para ti, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia agora, Senhor. Traga de volta aquele que se perdeu, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que quer voltar para Jesus, procure no nosso site www.ipda.com.br. Você vai achar uma igreja Deus é Amor mais próxima de você, e você pode também acessar os nossos estudos bíblicos no nosso canal do YouTube, Programa Espaço Família Cristã. Seriedade, comprometimento, respeito pelo ser humano. Fundação Reviver, recuperando vidas com amor. Ajude a Fundação Reviver a levar o amor de Deus a todas as nações. Oferte em uma de nossas contas. Banco Bradesco, agência 3392, dígito 8.
3392, dígito 8, conta corrente 0490 08, dígito 3, conta corrente 0490 08, dígito 3. Caixa Econômica Federal, agência 3103, operação 003, conta corrente 900148-7, agência 3103, operação 003, conta corrente 900148-7. Semeie nessa obra e seja abençoado.